Bom dia a todos. Vou colocar meu próprio tempo aqui, porque eu acho que aquele tempo ali está meio estranho. Brincadeira, é porque eu não consigo enxergar, então a minha idade não me permite, eu vou ter que controlar aqui mesmo. Bom dia, pessoal. Eu sou policial penal do Espírito Santo, há 20 anos, muito honrado em participar desse grupo com tanta gente importante nos estados que são mártires, né? Porque a gente já trabalha com isso há bastante tempo. Eu tenho hoje, acho que já faço 22 anos de sistema penitenciário, maior parte dele no trabalho prisional, hoje coordenando a equipe toda de trabalho, educação, psicossocial, por isso que a gente acaba falando também de classificação de presos, e nada disso seria possível, né? E aí, se não fosse a classificação, sabe? Você está falando de trabalho, mas a gente precisa destinar quem é que pode naquele momento, né? E aí, as 2 Anas aqui, eu falo de classificação um pouco de que esse é um problema a todos nós, sabe? Nós não sabemos qual o caminho, e eu acho que vocês estão no caminho mesmo, a gente tem que discutir, vamos ouvir, a gente precisa ter ciência nesse processo para poder separar aquele que precisa de uma atenção diferenciada, porque não passou por ela, porque sofreu muitas coisas no sistema. Não estou defendendo coitados aqui, longe de mim isso, mas defendendo que algumas pessoas precisam de um tipo de olhar e outras de outro. E como é que nós vamos fazer isso, né? Para fazermos isso, a gente precisa classificar com ciência, com os profissionais que nós temos, e esse grupo aqui, então, parabéns a Senapem, parabéns a Sandabel, parabéns a Jussiane. Eu nunca tinha participado, né? Quando eu saí dessa esfera muito voltada para o trabalho, há um tempo atrás, não existia esse grupo que se reunia, mas eu acho que ele tem que continuar, porque essas trocas, para mim, é muito importante. Eu gosto de trocar com os estados, a gente tem sempre a aprender. Eu tenho muito, toda vez que eu vou num estado, eu levo algo diferente, a minha equipe fica louca, porque eu já trago minha cabeça borbulhando de informação, e eu vamos desenvolver, porque todo mundo tem um pouco a contribuir e um pouco a aprender. Então, meus agradecimentos realmente em participar, é uma honra estar aqui falando, né, no meio de tanta gente boa. Bom, eu vou falar um pouco do Espírito Santo, senhores, do como a gente se constituiu, né? A nossa história vem lá de trás, eu participei de toda ela, né, mais de 20 anos nesse sistema, e o trabalho acompanhando todo esse processo. Nós éramos um estado em uma situação caótica, vou tentar ser breve para compensar aí, Jussiane. Nós éramos um estado em uma situação extremamente caótica, instalações físicas ruins, denunciados em órgãos internacionais, presos em regimes tudo misturado. Isso lá em 2005, 2004, era horrível, as coisas não existiam ordenadamente. As nossas estruturas eram realmente muito ruins, e nós passamos por um momento, e hoje eu vejo que muitos estados estão passando, a gente já passou há mais de 15 anos atrás. As nossas estruturas eram muito precárias, e aí foi necessário investir em infraestrutura. Nós vivemos um momento em que chegamos ao fundo do poço, e o governo do estado, naquele momento, desistiu, investimos quase R$500 milhão lá, há 15 anos atrás, em estruturas. Construímos, em 4 anos, 26 unidades prisionais. E renovamos nosso parque. E, com isso, tudo veio meio a reboque, né? Eram nossas unidades antigas, foram virando unidades novas, e com um pensar um pouco mais para o trabalho, um pouco aumentando. Hoje, a gente vê que até o que se pensou lá atrás, ainda temos mais necessidades hoje. Então, as estruturas são essas hoje, condições um pouco mais dignas, mas também temos superlotação. Então, como todo estado, com exceção de um, que ando conversando aí, o nosso tem também superlotação. Estamos tentando minimizar isso com construção de novas unidades e com as alternativas penais e monitoramento, para que a gente possa fechar um pouco as portas de entrada. Nossas estruturas são boas, tem manutenção. E como essas pessoas chegam? Todo mundo aqui conhece, eu estou falando só com penitenciarista, não estou falando com ninguém muito fora do nosso contexto. Então, são pessoas que chegam jovens, baixa escolarização, envolvimento com tráfico de drogas, grande parte oriunda de bairros com maior risco social, né? Nós prendemos muito pobres e pretos, né? É essa a nossa condição do Brasil, é exatamente isso que vivemos. Então, a gente precisa tentar transformar essa realidade para que esse ciclo seja rompido. População carcerária, condenados nossos no Espírito Santo, né? Em torno de 12 mil. Os provisórios, condenados e provisórios, ficou meio estranho ali, e os provisórios 8 mil e poucos. Então, nós temos uma população de 23 mil presos.
por regime, vou passando números que eu falei, a faixa etária nossa é bem conhecida, a maioria são jovens, por raça, maioria negro, né, pardo e negro. Qual é o nosso grande desafio? Trabalhar esse sujeito para retornar à sociedade após o cumprimento de pena, que é o que nós estamos chamando aqui, né? Não há diferença. A gente precisa identificar, sou policial, como a maioria dos que são aqui, precisamos trabalhar com segurança. Como dizia um ex-secretário nosso, com segurança não se transige, sem ela nada disso acontece, mas ela não pode ser o impeditivo. Ela não pode ser o impeditivo do processo acontecer. Nós somos uma polícia completamente diferenciada, isso a gente precisa entender. Não dá para eu olhar para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, para a Polícia Militar e achar, não, sou mais uma polícia. Nascemos agora, acabamos de nascer e precisamos desenvolver ciência. Precisamos desenvolver qual é o nosso objetivo final. Então, isso está aqui num grupo que sabe o que eu estou falando, estou falando para convertidos aqui, mas a gente precisa converter os não convertidos. Não é isso? Os policiais que estão na ponta lá, que não conseguem entender. E aí, como diz o meu amigo lá, e subsecretário, parceiro lá comigo, sem educação não se transforma em instituição nenhuma. Então, eu falo isso porque é uma dor que eu tenho no coração, nós vamos precisar transformar os nossos. Nós precisamos desenvolver dentre os nossos isso que nós sabemos aqui. E aí tem que partir da gente, talvez nem sempre dos nossos gestores, talvez nem sempre, né? Talvez sejam nós, esse grupo seleto que está aqui, e outros mais que ficaram nos nossos estados, precisamos desenvolver isso. Mas vamos lá. E os pilares, antes a gente tinha 3 pilares, a gente já hoje, com o estado já um pouco mais profissionalizado, a gente dividiu em 4 pilares, porque a qualificação se distinguiu da educação formal, trabalho e o psicossocial, onde entra a nossa classificação. E a aproximação de família, da família. Não há reentrância na sociedade se essa pessoa não tiver os seus laços restabelecidos. Qualquer tipo de laço a gente precisa restabelecer. O trabalho no âmbito do sistema prisional é resultado de uma construção coletiva, então eu falo que lá em 2005, 2006, vou passar mais rápido, gente, em respeito ao horário, que eu sei que é importante para que a gente conclua. Eu vou falar sempre mais do mesmo, que todos aqui conhecem, mas é importante e a gente vai estar sempre à disposição. A nossa necessidade era seguir a lei, sempre é essa, né? O trabalho é um instrumento que possibilita o retorno. As fases de implementação da política de trabalho no Espírito Santo. Criação da diretoria de ressocialização, com uma pessoa que eu estimo muito, que participou muito dos nossos eventos, alguns aqui devem conhecer, Kézia Cunha, que era uma referência para a gente. Ela é minha escola, a escola da Rejane, hoje que trabalha comigo, hoje trabalha, não está dentro do sistema penitenciário, mas é uma pessoa de grande referência. Lá atrás foi construído, em 2004, 2005, começou a se construir uma coordenação de trabalho, depois uma diretoria de ressocialização e, paralelamente, a reestruturação das unidades prisionais, que muito a gente contribuiu. Por isso, elas saíram com alguma coisa de trabalho, já se precisou contratação de pessoas de nível técnico, reestruturação do quadro de servidores da segurança, então nós tivemos concurso, 3 concursos seguidos, isso foi muito bom, e hoje a gente reflete muito a contratação de pessoal técnico, assistente social e psicológico, vejo muito nos estados, muitos ainda têm que correr atrás disso, nós temos, aí podemos, por vezes, contribuir com as missões aqui da Senapem, porque todas as nossas unidades prisionais têm técnicos de serviço social psicológico, técnicos de saúde, e no nosso grupo também há algo para discutir. Então, no nosso grupo de gestão, lá dentro, nós temos técnicos para a gente poder discutir a política. A implementação do primeiro programa de pagamento, que isso e começou comigo lá atrás, era um programa insípido. Eu, lá nos idos de 2004, pegava R$10.000 na mão, ia no banco, sacava o dinheiro, levava para dentro da unidade prisional e fazia o pagamento dentro da unidade prisional. Eu fazia isso. E aí eu tinha que ter uma tática, né? Eu tinha que informar que vinha na sexta, chegava na quarta, para não correr o risco, eu estava falando com quem, né? Com presos naquela época, de ser assaltado com o próprio dinheiro deles, né? Que eles sabiam que eles veriam, mas aqueles com má fé poderiam transformar. Aí criamos um programa de pagamento, que depois se tornou um transtorno, mas aí, já em 2015, um transtorno porque ele era feito com um banco, mas acumulava, não distinguia, separava o dinheiro, a gente tinha que separar nós mesmos. Em 2015, a gente conseguiu fazer um programa de pagamento muito mais robusto, e hoje o preso tem
CPF, identidade, cartão, a conta no banco, separado o pecúlio dele, tudo é bem organizado, ele sai de lá com o alvará, ele já recebe os recursos que ficaram depositados no pecúlio. Então, os nossos, hoje a gente tem aproximadamente uma folha de pagamento de R$ 3 milhões de pagamento de presos no sistema penitenciário. No nosso fundo rotativo, eu vou falar um pouco mais na frente, a gente já passou dos R$ 800 mil mês. Isso é um recurso que volta para as nossas políticas de trabalho. É importante demais o nosso fundo rotativo. Essa foi uma ferramenta que transformou, eu falo para todo mundo, em todo o estado que eu participo, eu acho que alguns já têm, não tenho dúvida disso, mas aqueles que não têm, o nosso fundo é desburocratizado, sabe? Por quê? Quem é os conselheiros do fundo? Nós, subsecretários e o secretário. Claro que tem toda a burocracia da compra de Estado, ela vai existir, mas a desburocratização de dizer o que nós vamos comprar, o que nós vamos fazer, onde nós vamos investir, é da cabeça técnica que está ali discutindo o processo. Então, isso transformou a nossa vida. Hoje, a gente investe em diversos programas com o recurso do nosso próprio fundo. Então, são R$ 800 mil por mês que nos entram e a gente pode desenvolver muitas outras atividades. Então, hoje nós temos um importante instrumento, que é essa minuta padrão de convênio, já discutida com a PGE já desde 2010. Eu não preciso estar submetendo aos órgãos de fiscalização todo mês, ou todo novo convênio. É uma minuta padrão que é executada, a gente tem essa minuta para convênio com todas as instituições. Nós temos também a Lei Progresso, que determina que todos os contratantes, que aí é importante demais, todas as empresas que contratam no Estado têm que absorver 3% da mão de obra de presos, dos privados de liberdade, e 3% do egresso. Não é fácil. Se a gente disser que é fácil implementar, não é. Ela não tem uma coercitividade. Então, o empresário tenta fugir, principalmente do aberto, quando ele já está no Joel egresso, ele tenta fugir dessa responsabilidade. A gente tenta convencer, a gente vai lá, sensibiliza. É muito complicado. A gente está discutindo o nosso decreto agora para poder ter um pouco mais de coercitividade. O Ministério Público do Trabalho nos ajuda, mas não é fácil. Por quê? Nós estamos trabalhando com aquela população que ninguém quer. E esse cara obrigado, ele quer receber os recursos do Estado, mas ele não quer dar contraposição. Eu estou discutindo, tenho proposta lá para a gente tentar obrigar. Se ele não quer empregar, ok, então faça a contribuição para o fundo, sabe? Daquilo que é a obrigatoriedade dele. Porque aí a gente pega aquele recurso do fundo e reinveste no trabalho. Essa é uma proposta, não sei se ela vai passar, mas é uma discussão, porque no egresso é muito difícil conseguir as implementações. Nós temos hoje o prêmio, que é Ressocialização pelo Trabalho, que foi um prêmio nosso, começou em 2010, o Resgata veio depois dele, até teve uma equipe na época de PEN lá, para conhecer o nosso processo, porque a gente reconhece todas as empresas e instituições que participam do processo de ressocialização com a gente, que são muito importantes. A gente entende claramente que a sociedade civil precisa participar. Num primeiro momento, ela vai com interesse econômico. É com interesse econômico, mas a gente tem que tirar o melhor. Essa é a discussão que a gente tem que ter. Porque o empresário vai para lá, num primeiro momento, ele olha, não tenho encargos, é interessante, vou botar meu pé aqui. Mas depois ele conhece que tem vidas ali e empregam muitos daqueles que passam pelas empresas deles. Porque são profissionais que eles não vão achar no mercado porque ele capacitou. Então, a gente entende que essa relação econômica, que a gente chama do vil metal, né? Inicialmente, ela participa, mas a gente tem que entender que quando você conhece, quando você chega mais de perto, você identifica um cidadão que cometeu um erro, está cumprindo a sua pena, mas pode voltar como um profissional. São mais fotos das nossas entregas. Depois a gente transformou a Diresp, que era a diretoria, em uma gerência, e a política começou, e estou aqui com a minha gerente, que é a Rejane, responsável por Educação e Trabalho, em 2014 já. Em 2016, as instituições parceiras, nós convencemos a contratar os nossos presos para substituir atividades que poderiam ser feitas por presos dentro do próprio Estado e os municípios também. Então, isso tem sido um grande fator de empregabilidade dentro do nosso sistema penitenciário no Espírito Santo. A Lei Progresso, que eu tinha falado lá atrás, nós até que repetimos aqui, né? Criação da Subsecretaria de Ressocialização, na qual eu represento hoje, foi já em 2019, então a gente já teve uma política bem mais destinada, pessoas focadas, estudando e pensando o processo de reintegração social. Num primeiro momento, ela era ligada só à segurança, e quando é ligada só à segurança, a segurança que fala, né? Aí, quando você vai tratar a ressocialização como uma ciência, como uma destinação focada, com políticas sociais focadas,
a gente consegue desenvolver coisas melhores, e desde 2019 nós tivemos várias outras transformações, e hoje eu estou aqui representando isso para a gente poder... Hoje eu sou o primeiro policial nessa área, então eu acho também que é uma quebra de paradigma, porque você colocar um policial é provar que nós podemos, nós devemos, nós conseguimos. Estou de olho no seu horário aí, vejo 5 minutos, está certo. Vamos lá, não vou demorar mais não. Essa é uma evolução dos presos trabalhando, isso mostra que a gente realmente tem evoluído. Ela não é fácil, não é fácil. Eu tenho uma briga, sabe, sobre remuneração. Né, doutora? Nós temos uma juíza aqui da execução, doutora Patrícia, temos uma discussão constante com relação a isso. Trabalho de presos remunerados, eu tenho que citar, né, doutora Patrícia? Trabalho de presos, eu também defendo a remuneração, defendo o tempo todo, porque senão a sociedade olha que a gente tem que usar ele para qualquer coisa. E aí a gente começa a se perder, porque toda a estrutura vai trabalhar para fazer algo que não é educativo, não ressocializa, e eu penso muito nisso. Então, assim, a gente tem trabalhos não remunerados, discutimos muito isso no meio com o judiciário, nosso judiciário é muito parceiro, sabe? Mas a gente olha para cada ponto. O que é? Nós podemos botar ele no remunerado? Podemos, então ele não vai para o não remunerado. Quando não tem, a gente até permite, desde que tenha algum ganho para ele também. É importante que ele tenha um ganho de capacitação, um ganho de reintegração. Nossas instituições parceiras também, elas se mantêm estáveis, porque hoje a gente, principalmente no semiaberto, a gente tem selecionado melhores empresas. Estamos chegando num problema de não ter mais mão de obra no semiaberto para empregar. Nosso foco agora é fechado. E para depender do fechado, nós dependemos de estrutura, de investimento. Eu preciso de estruturas seguras, que consigam receber uma empresa e consigam manter aquele preso ali, porque senão eu crio um problema, né? Eu abro um flanco. Todos nós sabemos que se a gente sair da segurança e ir para o tratamento, a gente fragiliza a segurança. Ela vai fragilizar. Ninguém vai negar isso, porque a gente está abrindo novos flancos, mas a gente precisa estar com esses momentos pensados para que não desestruture um processo. Só a segurança não transforma ninguém. A segurança é a nossa obrigação. Transformar está no outro processo, no processo de acompanhamento, identificação e reinclusão. Educação não, trabalhos dentro das nossas unidades, trabalhos fora, trabalhos internos. Hoje fazemos todos os nossos uniformes, estamos já desenvolvendo os uniformes também para as prefeituras e para o Estado. Trabalho externo, já aqui é SESC, se não me engano, Serviços Gerais. Trabalho externo, muitas fotos. Nós temos um projeto de manutenção da vida, que é o que eu falei para vocês, que a gente absorve a mão de obra do preso em substituição aos serviços de manutenção das nossas próprias unidades, não só manutenção, como conservação. Nós já temos, se não me engano, já em torno de 400 e poucos presos, só nós absorvendo esses presos. Então, temos recursos destinados, são recursos que já beiram em torno de quase 5 milhões de reais, se eu não me engano, anual, só de pagamento dos salários dos presos. Nossas confecções de uniformes, todo o nosso uniforme, né? A maioria faz isso. Nós temos um projeto extremamente importante, que ele veio com a necessidade de o preso ter Nossa, 1 minuto e 40, né? Daqui a pouco ela sobe o negócio aqui de placa de 1 minuto. Para ter seu cartão de banco, nós criamos o Identifique-se, então nós fazemos nossas próprias identidades dentro do sistema penitenciário. Os presos são identificados, saem dali com CPF, identidade, toda a documentação necessária. Nós precisamos garantir direitos de cidadania para essas pessoas que, porventura, nunca tiveram. Nós temos os projetos pessoais, assim, e aí projetos artesanais, de marcenaria, uns projetos que nós estamos, que a partir do ano passado nós implementamos, serei breve para terminar. O projeto Semear é um projeto de que vou cumprir. É um projeto de que nós produzimos alimentos para as nossas próprias cozinhas. Nós já há algum tempo estamos desenvolvendo cozinhas próprias dentro das unidades, são terceirizadas, nós contratamos o serviço, mas elas vêm para dentro das unidades, então nós diminuímos um monte de problemas de segurança e empregam os presos. Só que a gente agora está produzindo alimento, em parceria com essas empresas que precisam comprar no mercado, nós vamos produzir isso com o Senapem, foi uma transferência fundo a fundo, a gente discutiu aqui, encaminhou para cá,
a Cíntia e a Jussiane nos ajudaram muito, transformaram aquele monte de plano de trabalho de compra em compra de tratores, implementação. Então, nós estamos agora começando a produzir e entregar para as cozinhas. É o nosso projeto Somear em 2 grandes áreas agricultáveis que nós temos. E é um projeto superavitário, tá? Só para falar. A previsão é que a gente tenha um superávit de 1 milhão, 1,5 milhão ano, que vai para o fundo penitenciário remunerando o preso, superavitário. E esse é os projetos de implementação. Esse é o projeto. A gente está fazendo uma fábrica de alambrado também. A gente tem pensado muito em complementar organicamente as nossas necessidades. Vou terminar um pouquinho depois. Complementar nossas necessidades. Então, a gente faz uma fábrica de alambrado para as nossas necessidades internas, está tudo enferrujado. O projeto Semear, que eu tinha falado agora há pouco. O projeto de marcenaria, que é um projeto que a gente vai transformar madeiras. Temos recebendo madeiras de lei de alguns órgãos do Estado de apreensão. Então, nós estamos com contratação de OS6 para capacitar e transformar madeiras conforme a nobreza da madeira. Então, não é só para fazer aquela coisa simples, é para transformar. Nós recebemos uma proposta da ArcelorMittal, só para terminar aqui, de que um espaço da Casa Cor será mobiliado por presos, capacitado por eles e produzido por nós. Sabe, isso é um orgulho enorme. Eu vou mandar fotos, porque a gente conseguiu as madeiras, agora a gente está capacitando e a Arcelor entrou nesse processo, vai ser bem bacana. É isso, gente, com 20 minutos e um pouquinho mais, esse é o Espírito Santo. Eu queria realmente agradecer e me colocar à disposição. Coloco à disposição para todos os companheiros dos estados. Nós não somos excelência em nada, acho que a gente tem muito a aprender, mas também temos muito a contribuir no que for possível. Continue, Jussiane, continue, Abel. Eu acho que esse espaço é importantíssimo, anual, para a gente ter essa troca. Obrigado a todos, gente.